Mais uma vez cumprimentamos com muita alegria a todos que vieram e se dispuseram a assistir mais uma palestra, a palestra de número 2, como apoio também ao curso bíblico de escatologia. A palestra de hoje, o porta-joias de nossa fé. Eu convidei essa moça linda, que é a minha filha, que veio a brilhantar essa palestra, honrando e glorificando a Deus, com um hino que eu vou tocar e ela vai cantar, para a honra e para a glória de Deus. Ela também é aluna do curso. Rosane. Isso aí, Rosane Caetano. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê tua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê tua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos, em sonhos você construiu. Não dê por vencidos seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê tua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê tua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus
Porta-joias de nossa fé. Como nós vimos na música, Deus sabe o que vai dentro de nossa alma. No livro de Romanos, nós vamos descobrir o que é o porta-joia de nossa fé. Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nossa mente renovada não pode ficar acomodada, enferrujada, fechada, travada. Tem dois tipos de joia nessa questão: fé viva e fé morta. Fé viva gera luz, fé morta, trevas. Tiago, capítulo 2, verso 17 ao 19, disse que assim a fé vem, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crê que existe um só Deus? Fazes bem, pois os demônios também crê. Crê que estremece. Veja que no livro de Jó, no capítulo 32, verso 8, veja a entonação que a palavra de Deus nos deixa a respeito dessa questão. Há, porém, um espírito no homem, e o sopro de Deus o faz entendido. Veja como um espírito com E minúsculo, não estamos aqui falando do espírito com E maiúsculo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, mas com E minúsculo. O Espírito Santo tem essa forma de pronunciar luz, e com o espírito de E minúsculo, é uma forma de ação do Espírito Santo. Veja a diferença entre espírito com E maiúsculo com espírito com E minúsculo. Provérbios capítulo 1, verso 23. Convertei-vos e derramarei o meu espírito com E minúsculo. Esse espírito de luz, né? Proveniente da divindade, Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Forma de ação. E o farei entendido. E vos farei saber as minhas palavras. Joel capítulo 2, verso 28 já fala algo semelhante, mas usando o Espírito Santo com E maiúsculo. Derramarei o meu espírito. E as crianças, os jovens, os adultos, os velhos terão visões, sonhos, um contexto conhecido de todos. Mas veja aí que lá em Provérbios 1, 23, o espírito com E minúsculo, que nos faz entendido, nos dá condição de entendimento, mostrando a luz, então, do Espírito Santo, revelando, identificando a luz das Escrituras Sagradas. E Joel 2,28, o progenitor da luz, da inspiração, da iluminação. E aquele é minúsculo, como se fosse a emanação da luz dele, a disseminação da luz do Espírito Santo. Vamos observar mais alguns detalhes interessantes, que em São João capítulo 4, verso 23, Jesus encontrou uma prostituta ali no poço de Jacó, no capítulo 4, verso 23, e falou para ela o seguinte: depois de muita conversa, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Espírito é minúsculo. O Pai é um caçador de pessoas assim, que estejam dispostos a adorar em espírito e em verdade. Luz do Espírito Santo e a verdade revelada. Estejam dispostos a fazer isso sem abrir mão. Mas Satanás também, em Mateus capítulo 12,
no verso 43 a 45, também caça. Lá está dizendo que quando ele sai de um corpo, sai por lugares áridos, procurando uma forma de descansar, que ele cansa muito fora do corpo humano. Esse espírito de trevas, de E minúsculo. E aí ele dá saudade da velha casa, e ele volta para ver se aquela porta do coração está aberta. Aquela porta que Jesus bate constantemente para que a gente deixe ela entrar. Se aquela porta estiver aberta, qualquer tropeção você está jogando para fora. O Espírito de luz. É essa forma de manifestação do Espírito Santo. E na primeira chance, o devorador está perto, não dá? Ele joga a porta aberta. Vamos chamar o seu vírus. Vamos aqui apelidar agora aquele espírito de E minúsculo de antivírus, que tem poder. E o vírus que tem força. Só que é uma força que, uma vez instalada no coração, que estava com a porta aberta, o estrago é grande. Ele consegue fazer modificações no nosso cérebro, porque nós permitimos ele entrar no comando, com a porta aberta. Só que aí nesse texto de Mateus, que eu acabei de citar, 12, de 43 a 45, ele diz que vai trazer mais uns 7 companheiros dele. Ele não volta sozinho. E o estado daquele indivíduo, que havia ficado livre do diabo, deixou a porta aberta. O espírito de luz saiu, e o espírito de treva veio e trouxe mais 7. E o bicho pegou feio. Vamos analisar alguns processos de inversão físico-emocional. Porque, como eu disse agora mesmo, vírus e antivírus. O espírito de luz, antivírus que tem poder. Mas para isso funcionar, você tem, em primeiro lugar, expulsar o vírus. Tem que deixar ele entrar. E se você abrir a porta do coração e ele vir para entrar, ele expulsa o vírus automaticamente. E vai limpar seu coração e vai fazer maravilhas na sua vida. Inclusive a conversão. Porque o Espírito Santo age dessa forma. O nosso cérebro é comparado com HD de um computador, de um supermicro. Um supermicro tem uma ideia pálida, dá uma ideia pálida do que é o nosso cérebro. Esse cérebro mortalzinho que nós temos aqui é muito mais do que um HD. É muito mais do que ele fez o computador. Ele conserta o computador. Ele faz os programas do computador. Ele opera os programas do computador. O computador é um instrumento de serviço que nós usamos com a nossa inteligência que Deus nos deu. Só que tem esse problema. Se permitirmos, o diabo aprendeu a agir dessa forma na mente humana. Um corpo físico, Satanás, um corpo físico, não vai entrar dentro fisicamente de outro corpo físico. Mas ele tem essa forma de vírus. Ele joga, o coração está aberto, ele joga. E contamina o sistema todo. E por outro lado, Deus também. Jesus bate a porta, você abre, ele entra da mesma forma. Coloca o antivírus. Coloca o Espírito de luz. E vai comandar a nossa vida, aquilo ali. Em Juízes, capítulo 16, verso 20, observe um detalhe. Lá está dizendo que Sansão não sabia que o Senhor tinha se retirado dele. Em 1 Samuel 16, capítulo 16, verso 14 ao 15, disse também, referindo-se a Saul, que o Espírito do Senhor saiu e entrou um espírito maligno. Presta atenção aí nesse detalhe.
O Espírito do Senhor com E maiúsculo, terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então ele saiu e carregou a luz junto. Aquele Espírito de E minúsculo foi junto. Ele retirou os efeitos, as ações que agiam em conexão com o Espírito Santo que está do nosso lado, dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Só que a forma de ação dele lá dentro que você permitiu é o Espírito de E minúsculo, esse antivírus que nós apelidamos. É a forma de ação do Espírito Santo dentro de nós. Forma de manifestação da onipresença dele em nós. Isso sem falar no fôlego de vida que está em todos os seres, inclusive no diabo. Ele só está vivo porque tem o fôlego de vida. Também é visto, às vezes, como espírito com E minúsculo. Mas é no outro contexto. E assim que Saul ficou nessas condições, desequilíbrio emocional, insônia, delírios, agressividade crescente, consumando em homicídios e finalmente no suicídio, foi o que resultou a vida de Saul. De ter perdido o Espírito Santo e o Espírito de luz, o Espírito Santo carregou a forma de ação, o antivírus foi junto, foi embora. E o vírus entrou e fez estrago. No Evangelho de São Marcos, capítulo 5, verso 2 ao 5, temos ali um indivíduo conhecido como endemoniado gadareno. Ali nós vamos ver o endemoniamento, num típico exemplo, em que resultou. Uma pessoa que estava sem o Espírito de luz, sem o poder do Espírito Santo, sem a ação do Espírito Santo, sem o antivírus, o vírus sozinho dentro dele, olha a que ponto o estrago chegou. Nos mostra lá em São Marcos, capítulo 5, de 2 a 5, que esse indivíduo morava em sepulcro. Transtornos emocionais múltiplos, força sobrenatural ativada pelo maligno. Porque ele quebrava grilhões. E esses grilhões não é correntinha não, de pendurar em pescoço de cachorrinho. É grilhão de arrastar arado. É grilhão de arrastar trator, de arrastar tora no mato. Ele quebrava. Para quebrar um trem daquele, é um trator amarrar no outro. E olha lá se der conta. Porque carro pequeno se amarrar, e amarrar num pau e arrastar, fica a carroceria para um lado, roda para o outro. E aquele endemoniado gadareno, aquele caboclinho lá, quebrava os grilhões. Saía arrastando corrente para o mundo afora. Dormia na sepultura, se feria com pedras. Força sobrenatural ativada pelo maligno. Totalmente fora da realidade vital. Fora da família, fora de tudo. Fora da sociedade, fora do centro. Jesus curou quem cara. Fez mais estrago ainda para curar ele do que os estragos que ele fez tudo. Vocês sabem da história. Lê o capítulo 5, vocês vão ver. Uma questão. Como podem dar início a essas inversões físico e emocional? Lucas, por exemplo, no Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 34 ao 35, diz que a candeia do corpo são os olhos, porque se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso, mas se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Agora, o verso 35 me chama muita atenção. Vê que a luz que há em ti não sejam trevas. Tem gente que acha que conhece demais, que sabe demais, que é o bam, né? Sabe tudo, tem resposta para tudo, na ponta da língua, né? E ele está achando que aquele monte de sabedoria dele era igual a turminha que às vezes acompanhava o Paulo e ele teve que mandar os demônios sair fora dela e acabou a fonte de renda do povo, né? Mas tem uns assim dentro da igreja, para tudo quanto é lado também. Gosta de estar conversando o que não entende, que não sabe, e o que pensa que sabe. Para todo lado, para tudo quanto é religião tem gente desse jeito. Porque está achando que está movido pelo Espírito de luz, né? Mas o Espírito de luz diz, bem claro, a lei do testemunho, se eu não falar segundo essa palavra, jamais verão. A lei do amor do nosso eterno Deus, que é a característica da Igreja de Deus no céu e na terra. O livro de Isaías 8:20 já falava isso no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, característica dos remanescentes, Apocalipse 12:17,
Aqueles que guardam o testemunho de Jesus, guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. É esse que o diabo está querendo andar atrás. Quem está procurando guardar o grande mandamento de amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tem que ficar esperto para não confundir a luz do Espírito de Deus, e ela é regada de humildade, de reconhecimento da glória de Deus. Há casos em que o Senhor precisa intervir, porque a tema é demais, e às vezes é onde Deus permite acontecer muita bagaceira na vida das pessoas. Porque eles resistem à vontade de Deus. Insistem com o que não é da vontade de Deus. E Deus sabe o que realmente é melhor para nós. 2 Reis, no capítulo 19, versos 6 e 7, ou Isaías 37, 6 e 7, está falando do mesmo assunto, ali fala que o rei da Síria, não se preocupe com a blasfêmia dos assírios, porque eu meterei nele, no rei assírio, um espírito com E minúsculo, e ele ouvirá uma nova, e voltará para cair a espada em sua própria terra. Isso aqui explica muita tragédia na vida de quem a gente não pensava que, hipoteticamente, não merecia. Às vezes não merecia, Mas muita vida interrompida antes da hora. Às vezes para poupar alguns. Muitos. Vamos analisar algumas moléstias mentais. De 10 moléstias mentais, vamos analisar 7 que têm cura e 3 que não têm cura, mas têm controle. O que são moléstias mentais? Doença mental é uma variação mórbida do estado mental normal, suficiente para causar prejuízo global de uma pessoa. Vamos analisar a primeira, a psicose. A psicose tem cura. É a perda de contato com a realidade. Características. Segundo Jaspers, um grande estudioso da área, apresentam vivências bizarras, como delírios, alucinações, alteração da consciência do eu, memória e níveis de consciência estão preservados, mas se usar substâncias psicoativas, droga, álcool, não tem jeito. Não tem controle. Perde a consciência. E sai do ar. Provérbios 17, 27, uma primeira autoavaliação. Refreie as suas palavras, aquele que possui conhecimento. E o homem de entendimento é de espírito sereno. Uma pesquisa feita recentemente, eu coloquei esses dados no ano passado, em 2012, em pacientes com psicose. No Japão, numa área pouco religiosa, de 7 a 11% dos delírios tinham conteúdo religioso, geralmente associado à perseguição e culpa. Nos Estados Unidos, de 25% a 40%. Na Europa, 21%. Na Inglaterra, 24%. Na Índia, presta atenção a isso aqui. Esse aqui é bravo. De 31 visitantes que eles pegaram para analisar, de um templo que prega a cura a moléstias mentais, dos 31, 23 pessoas, 74%, tinham esquizofrenia paranoide. E 6 deles, 19%, com transtorno delirante. No Brasil, essa proporção é entre 19% a 33%. Uma observação que eu gostaria de deixar bem claro. Que os pacientes que relataram estar curados através de religião tiveram maior frequência de recaída do que outros pacientes normais. E os que passaram por exorcismos e feitiçaria, 4 vezes mais a recaída. Isso não foi eu que inventei, não, é pesquisa. Muitas pessoas que têm problemas emocionais, moléstias mentais estão acometendo a vida deles. Eles, principalmente, são religiosos, etc., quer dar uma de bonitão, de bambambam. Está lascado e está querendo dar uma de bambambam. Está pertinho, com o pé na beira da cova, pertinho de fazer besteira e afundar a cara, e
querendo dar uma de bam. Eu confio em Deus, Deus vai me curar. Eu saio dessa de boa, eu preciso de médico, psiquiatra, eu não sou doido. Não preciso de psiquiatra. Isso é a coisa mais normal de ver os outros falar. Achar que para ir do psiquiatra tem que ser doido. E ai daquele que não buscar ajuda enquanto precisa, enquanto tem tempo. Porque um transtorno mental pode evoluir para outros transtornos. E depois, para dar conta, é complicado. Vocês lembram lá, né? O espírito de luz sai, depois traz mais 7 companheiros, né? Por que fica à toa? Que dia que você viu alguém deixar de beber, tomar bebida alcoólica? E quando volta a beber, se bebia uma garrafa por dia, volta a beber 2. Se fumava uma carteira de cigarro, volta fumando 2. Adultério é a mesma coisa, qualquer pecado. Nunca volta igual. Se voltar para a lama, o cara quer tomar banho na lama com gosto de gás. Aí é onde a bagaceira vai arrebentar. E tchau e benção a salvação, né? Porque quanto mais você mergulha na lama, Jesus não entra na lama para tirar ninguém. Ele diz, vinde a mim. Você que tem que vir a ele. Você tem que aceitar. Aí ele te lava, dá um banho, tira a pioiada, cuida de tudo, igual o filho pródigo. Deixa zerado, ainda faz festa. Mas se o trem de ferro passar em cima das pernas, dá tempo. Mas se passar em cima da cabeça, como é que faz? Uma segunda autoavaliação. Jeremias capítulo 4, verso 22, diz o seguinte: deveras o meu povo é insensato, é louco. Já não me conhece mais. São filhos obtusos e não entendidos. São sábios para fazer o mal, mas não sabem fazer o bem. Quando Jeremias aqui, o Espírito Santo diz para ele escrever isso, filhos obtusos, eu lembrei de Apocalipse 17, 1 e 2, da meretriz, com vinho na mão, que embriagou todo mundo do planeta Terra. E só a conversão que registra o fato de ter deixado aquela embriaguez. E Pedro, 1 Pedro 5,8, sede sóbrios e vigilantes. É um fato inquestionável, indiscutível. Segunda doença, moléstia mental. Segunda, personalidade ou transtorno borderline, que também tem cura. São pessoas simpáticas ou agradáveis. Muito agradáveis. Fora de casa, principalmente. Mas em sua intimidade são explosivas, agressivas, intolerantes, irritáveis e com tendências manipuladoras. Tem famílias inteiras, assim, sabia, no mundo? Famílias manipuladas. Manipulado pelo cônjuge, ou pelo filho, ou pela filha. Pessoas manipuladas. Quantas vítimas, afinal? Que sociedade nós queremos aguardar, esperar de um lar desse, manipulado? Que escola que nós vamos esperar de onde frequenta um membro de uma família manipulada ou manipulador desde a infância? Porque tem menino pequeno que já manipula os pais desde neném. Como tem marido que quer manipular a família toda, esposa que quer manipular tudo e trabalha todo mundo debaixo da rédea curta. Manipulação. Que saúde você quer ter no mundo e no país onde você vive se você é um manipulador? Ou é uma vítima de manipulação? Que tipo de governo que você espera? Que tipo de religião ou de igreja que você espera? Só Deus dá causa para dar conta. Não há outra saída. Terceira moléstia, o fanatismo. Tem cura também, graças a Deus. Toda atitude exagerada, radical e compulsiva no Aurélio que segue de forma cega uma doutrina ou partido são geralmente prisioneiros de suas obsessões pessoais, religiosas ou políticas. São extremistas e até fundamentalistas. Não precisa eu falar muito, né? Dos homens bomba, que vocês estão acostumados a ver para todo lado. O tanto de bagaceira que eles gostam de carregar e soltar na turma, né? Ainda põe aresta,
põe esfera, prego, junto com as bombas, junto com os coletes. A hora que explodir, aonde bater um prego daquele, está levando um junto. Fanatismo, uma doença que precisa ser tratada. Urgente. Características: agressividade, preconceitos variados, estreiteza mental. Eles acham que é muito bom, né? Que é muito sabido, muito bam. E eles têm estreiteza mental e acham que é sabedoria. Extrema crueldade quanto a um determinado sistema. Ódio. Sistema subjetivo de valores. Intenso individualismo. Demora excessivamente prolongada em determinada situação e circunstâncias. Intolerância com quem não compartilha suas ideias. Ele perde o centro, perde o equilíbrio e até o bom senso. Ele não sabe diferenciar a inocência da ignorância. Uma criança no zoológico se desgarra dos seus pais. Sai lá gatinhando, toda inocente. A mãe não está vendo, tonta que só, né? Anestesiada. O pai também não está vendo. Vai lá na jaula do leão. O leão está lá com a cara que calor, né? Com a cara na grade. E o neném vai dar um tapa, puxa o bigode do leão. Vai adiantar a inocência de uma criança numa dessa? Só um milagre para livrar ele dessa situação. E o ignorante, que acha que é o bam, que ele tá totalmente transtornado. Se ele for lá da mesma forma e mandar a mão no bigode do leão, vai escapar? Só um milagre. Agora, numa dessa, eu acho mais fácil um milagre acontecer com a criança do que com o ignorante. Mas isso é o fanático. Ele não tem senso, ele não tem equilíbrio, ele não tem centro. Ele não tem limites. Em nome dos preconceitos, ele ataca e faz um arraso. Uma terceira autoavaliação, Provérbios 1, verso 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos ou insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Sansão, Saul, Davi, Paulo, todos esses andaram por aqui. Contudo, toda escolha tem preço. Lembra do que eu disse lá? Sai um e entra o outro. Lembra de Saul? Saiu um, entrou o outro. Saiu o vírus, entra o antivírus. Se saiu o antivírus, entra o vírus. E aí você segura. Quarta, uma abordagem também que eu gostaria de fazer, interessante aqui dentro desse contexto, é a questão entre seita e religião. Em Atos capítulo 26, verso 5, a última parte do verso, Paulo, quando ainda no judaísmo, confessou o seguinte: vivi conforme a mais severa seita da nossa religião. Ele, como alguém que praticava o judaísmo, dentro tinha uma seita severa, a seita dos fariseus. Aqui dá bem para ver a diferença da religião, no caso o judaísmo, e a seita. A religião tinha regras, tinha a palavra de Deus, tinha uma representatividade física grande de membros, enquanto que a seita gira em torno dos seus líderes. A única ordem que existe é o exemplo e a ordem do líder, é a imposição do líder. A religião não. Atos 25, 19, tem uma outra comparação, ele já no cristianismo. Festo expôs a Agripa que os judeus tinham contra Paulo questões acerca de sua religião, agora o cristianismo, e de um tal Jesus defunto,
que Paulo afirmava estar vivo. Olha, sabia qual é a maior gravidade nessa doença do fanatismo? Se misturar política com religião. Não tem quem aguenta. Aí o ingrediente é fatal. O estrago é demais. Na história temos registro disso. Supremacia papal entre o ano 538 ao ano de 1798, da era cristã, os 1260 anos que as duas guerras mundiais não juntou ainda. Não deu conta de juntar o tanto de gente que matou nesse período. Porque as duas guerras duraram pouco tempo. Lá foi 1260 anos. Se juntar os conflitos que tem no mundo, eu sou capaz de dizer que não deu tanto de gente que matou lá. Na França, não cabia não tinha como sepultar nem um cachorrinho chihuahua no cemitério. Eles começaram a jogar os corpos em carro de boi nas praias, sem cabeça. No final, já aproximando da Revolução Francesa, já, em plena Revolução Francesa. A próxima doença, depressão. Essa aqui, a depressão, é a mãe das apostasias. Toda a vida, desde os tempos bíblicos. E ela é a universidade do desequilíbrio emocional. É onde o cara se forma no desequilíbrio emocional. Já entendeu, né? E muitos fanáticos, às vezes, nascem daqui. Ó. O fanatismo já é uma evolução. Ou vice-versa. Ele se frustrou lá como fanático, não conseguiu o que queria, aí entrou em depressão. A depressão, nós temos alguns personagens da Bíblia, como Jó, Sansão, Saul, Davi, Salomão, Jeremias, Judas, etc. Todos esses aqui tiveram com essa doença. E desses aqui, dois deles, Saul e Judas, não teve saída. Completou tudo, foi até o suicídio. Mas tem cura, não se esqueça, tem cura. Vamos lá, uma questão para autoavaliação psicológica dentro da depressão, que é a mais comum de todas. Primeiro, durante o último mês, esteve frequentemente chateado por se sentir deprimido ou desesperançado? Segundo, durante o último mês, esteve frequentemente chateado por sentir falta de interesse nas atividades? Caso as respostas sejam não, é pouco provável que você tenha depressão. Mas se for sim, segundo o Dr. Drauzio Varela, requer a presença de 5 ou mais dos seguintes sintomas que incluam obrigatoriamente espírito deprimido ou anedônia, durante pelo menos 2 semanas, provocando distúrbios ou prejuízos na área social, familiar, ocupacional e outros campos da atividade diária. Primeiro, estado deprimido. Sentir-se deprimido a maior parte do tempo, quase todos os dias. Anedônia, interesse ou prazer diminuído, né? Para realizar a maioria das atividades. Terceiro, alteração de peso, perda ou ganho de peso não intencional. Quarto, distúrbio de sono quase que diário, ou insônia ou hipersônia. Quinto, problemas psicomotores quase diários, agitação ou apatia psicomotora. Sexto, falta de energia, fadiga diária. Sétimo, culpa excessiva, sentimento de inutilidade. Oitavo, dificuldade de concentração. Mundo da lua, né? Habilidade frequentemente diminuída para pensar ou se concentrar numa conversa. Ou em alguma coisa que esteja fazendo. Nona, ideias suicidas, pensamentos recorrentes de suicídio. Classificando em 3 níveis, aqui a depressão, vamos chamar de menor, distimia e depressão maior. Na menor, de 2 a 4 desses sintomas aí citados acima, por 2 ou mais semanas, incluindo estado deprimido ou anedônia. Nestes casos mais simples, a pessoa pode se curar por conta própria, entre 2 e 4 semanas a partir da descoberta. Passou de 1 mês, seria prudente procurar ajuda médica. Prestou bem atenção? Passou de 1 mês, desde que você descobriu que está deprimido e não conseguiu se livrar, procura o médico.
Depressão menor, de 2 a 4 sintomas por 2 semanas ou mais, incluindo de 3 a 4 sintomas, incluindo estado deprimido durante 2 anos no mínimo. Essa é a distimia, aquela mediana. Agora, depressão maior, 5 ou mais sintomas por 2 semanas ou mais, incluindo estado deprimido e anedônico. A quinta doença, obsessão e compulsão. Também tem cura. Ambos são transtornos de ansiedade. A compulsão se dá através de atos e a obsessão através do pensamento. Sabia que essa doença, essa moléstia, obsessão e compulsão, é a fábrica da maioria dos bandidos do mundo, da maioria dos tarados, dos linfomaníacos, dos cleptomaníacos. Começa, às vezes, num problema desse, não buscou ajuda, e o camarada, quando se deu por conta, se estrepou. E normalmente os transtornos mentais, todos eles, de uma maneira ou de outra, ele te leva, ele te move, ele te tenta a fazer você entrar nas dependências, de um modo geral, de qualquer forma pecaminosa, seja o uso de drogas, o uso de álcool, seja o vício no adultério, seja o vício de sexo, tudo na medida certa, não tem nada a ver. Você vive em paz com Deus e com seu semelhante e não tem exagero em nada. Agora, pecado é pecado. Pecado não tem ninguém que se meter com pecado. Viva sua vida em paz e tranquilo com seu cônjuge, sem problema, mas sem excessos. O excesso, esse é problema. Tem que procurar ajuda. A fobia e síndrome do pânico. Sexta moléstia. Fobia e síndrome do pânico. Esses dois aqui, que andam de mão junto, como se fosse marido e mulher, também tem cura. É um distúrbio de ansiedade e ambos se caracterizam por medo intenso e irracional. Na fobia, o medo exagerado e irracional aparece diante de uma situação ou objeto específico, tipo barata, aranha, elevador, andar de barco, andar de avião. Só que quem tem esse problema, não brinque de mau gosto. Porque se arrochar, ele vai dar sudorese, aceleração cardíaca, falta de ar, desarranjo intestinal, até desmaio, além de ações e reações comportamentais imprevisíveis. Se puxar uma faca ou pegar uma arma e fizer uma besteira com você, foi brincar de mau gosto porque ele está doente, ele tem problema. Isso não é brincadeira, é muito sério. Tem que ajudar ele a encontrar ajuda e não perturbar. Já no pânico, a diferença é que a primeira crise se dá sem motivo aparente e em qualquer situação. Só de ver, de lembrar, de imaginar, o bicho pega. Sétima moléstia. TEI, T de tatu, E de elefante, I de igreja. Transtorno explosivo intermitente. Trocando em miudinho, ataque de fúria. Tem cura também. O que difere esse transtorno de outras situações é o impulso. O que destaca ele é o impulso. Passou o impulso, vem a sensação de alívio e de vergonha. Uma estatística recente, feita também no ano passado, em 2012, aqui na nossa capital, em Goiânia, Goiás, 51% aqui dos homicídios registrados na Secretaria de Segurança Pública
são homicídios cometidos no trânsito por causa dessa doença terrível. E 62% do estado. Mas se você está aí no outro estado, achando que o goianada está matando muito aqui, os comedores de piqui, fica sabendo que aqui é uma das mais baixas do país. Isso aqui está abaixo da média do país. Graças a Deus, os goianos. Mas, se você tem esse tipo de problema, de ataque de fúria, isso aqui não é só no trânsito que dá não, viu? Isso aqui dá dentro de casa, dá no serviço, o bicho pega feio. E tem muita palavra que vai e não tem volta. Muita gente que por causa de uma palavra colocada fora de hora, morreu. Por causa de uma palavra, um gesto. Às vezes de nem falar, só pôr a mão para fora do carro. Um doente dessa doença faz estrago. É o mesmo que você apertar um ratinho no canto da parede e ele resolver avançar e te morder. E morde. E dá uma dor de cabeça pra você danada. 8ª doença. Daqui para frente não tem mais cura. Até aqui curou. Daqui para frente não tem mais. Transtorno bipolar. Já ouviu falar? Ou depressão maníaca. Tem controle, mas não tem cura. Só milagre. No transtorno bipolar, as mudanças de humor duram pelo menos uma semana, podendo durar meses. Entre 60% a 85% dos portadores de transtorno bipolar está associado ao uso indevido de substâncias psicoativas ao longo da vida. Eu diria que na cachaça, na garrafinha, na latinha de cerveja, que a turma gosta de beber, né? Também leva um trânsito bem ajeitado no Brasil e no mundo. Muita desgraça. Numa latinha de cerveja daquela, numa taça de vinho alcoólico, tem vírus natural do diabo. Porque o cara, depois que aqui, além de fazer desgraça na rua, no trânsito, levar à morte quem não tem culpa de nada, quem saiu para trabalhar, e muita desgraça que acontece lá fora, muita tragédia. Ele chega em casa, se ele estiver muito mamado com o vírus, ele quebra a mesa, quebra a casa, quebra a porta, igualzinho o endemoniado gadareno quando ele chegava na casa dele. Era só menino escondendo debaixo de cama, correndo, cachorro escondendo, mulher pulando muro. É uma anarquia. Por quê? É o vírus natural. Quem quiser vírus natural do diabo, está lá dentro da cachaçinha, lá na cervejinha. Vai lá para você ver. Manda no bicho no bico. Você fica viciado, cada vez mais vai aumentando. A hora que você vê, você está mamado, está deitando, dormindo na rua. O chapéu fica 3 km para trás, a botina fica mais uns 2. E a hora que se você achar a roupa, porque o povo anda numa dificuldade tão grande, mas você não acha nem a roupa mais, igual Adão e Eva lá, quando tecou. Quando viu, estava pelado, estava pondo folha de figueira. E você vai ter que parar no manicômio na cadeia, né? Que aqui não tem desse negócio mais não, tem folha de figueira na rua não. Entrou na droga, já deu o primeiro passo para sofrer de transtorno bipolar. Qualquer tipo de bebida ou de droga. 60% a 85% na entrevista, né, na estatística, das pessoas que têm esse transtorno, passaram por esse tipo de situação, dependência. Surto psicótico, 9ª. Tem controle também. São comuns na esquizofrenia e podem ocorrer na fase maníaca aguda do transtorno bipolar. Pode ocorrer paranoia, alucinações e delírios durante o surto. E por último, a esquizofrenia. Tem controle, também não tem cura. Só milagre. Essas 3 aqui que eu falei por último, só milagre. É a psicose severa que acomete adultos jovens, que o pico da doença é nos 25 anos de idade no homem e nos 29 a 30 anos na mulher. Raras exceções nos homens após os 40 e nas mulheres após os 45. Raríssimas exceções.
e que se caracteriza essa doença pela desintegração da personalidade e perda de contato com a realidade. Apesar de não ter cura, há controle suficiente para a reintegração social. Para finalizar, eu gostaria de refletir em Provérbios, capítulo 29, verso 22, a última parte do verso, dizendo que o furioso multiplica suas transgressões. E ainda em Provérbios, capítulo 16, verso 32, melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina seu espírito do que o que toma uma cidade. Sabe, meus irmãos, todos nós queremos um dia entrar na Cidade Santa, fazer parte dos escolhidos do Senhor. Só que para isso, nós precisamos, muito mesmo, muito, não é pouco, ser transformados. Nossa vida precisa mudar. Se a nossa vida não mudar, se como um barro mole, a gente não se entregar nas mãos do oleiro, nós não faremos parte daquele grupo que vai para o céu. E para fazer parte, nós precisamos de nos entregar. Eu vou cantar este hino para a finalização dessa matéria. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quero a minha vida e fazia de novo. Eu quero ser um vaso novo. Faz teu querer, Senhor amado, com um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Faz teu querer, Senhor amado. És o oleiro e eu esse vaso. Quero a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Amém. Deus abençoe. Querido Senhor, toma-nos em tuas mãos, transforma a nossa vida em um vaso novo. Encha-nos do poder do teu Santo Espírito, para que andemos sempre na luz, sempre em novidade de luz, e o porta-joias de nossa fé, que é a nossa mente, esteja sempre em dia com os assuntos do teu reino em primeiro plano. Abençoe cada lar aqui representado. E naquele grande dia, todos nós, sem faltar ninguém, estejamos lá, entre aqueles que marcharão para dentro dos portais da Cidade Santa. É o meu desejo, é a minha oração, que suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém.